Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda aquele do qual nós depositamos a confiança, o nosso Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração, herdou tudo do Pai, aquele que nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. A palavra diz que a terra é o escabelo dos seus pés e o céu sublime, majestoso, que está acima dos mais altos cumes, é a sua morada sublime e celestial, aonde aqueles que perseverarem, assim como ele veio do alto e ascendeu novamente às regiões celestiais, assim aqueles que permanecerem na fé, aqueles que crê em Deus e crê que Deus mandou o seu Filho amado, aquele que nos demonstrou como devemos proceder, pereceu por amor daqueles que nele depositam a confiança, foi justificado ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou, o anjo da morte, o último inimigo, não foi capaz de decompor o seu corpo. Porque procurais entre os mortos aquele que vive, que reina e que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Ninguém pode declarar diante do seu tribunal: eu não sabia que era assim, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele concede liberadamente a sabedoria a todo aquele que o pede. Aqui tudo se sucede um determinado tempo, tanto a justos como injustos, até que chega o tempo de se conhecer segundo o galardão. Para alguns é como um castigo por estarem sempre acumulando as suas muitas iniquidades. Para outros é como uma recompensa por perseverarem, não segundo o padrão deste mundo, mas sendo transformados com a mentalidade em Cristo, um coração sendo santificado e purificado daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que nos concede esta sabedoria que é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e se alcance a ressurreição do último dia. Aqueles que permanecem não desfalecem, assim como só é possível pela condução do seu espírito, porque por si mesmo ninguém consegue por entendimento de próprios olhos, e assim como o Senhor apanha aqueles que se julgam sábios por si, aqueles que se julgam prudentes por si mesmo, acaba se declarando a sua insensatez e tolice por ter rejeitado aquele que podia o justificar. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, assim a palavra nos diz. Melhor seria não ter conhecido a sua instrução, porque ai daquele que trai os seus preceitos, ai daquele que coloca outro fundamento. Ninguém pode colocar outro fundamento. Todo aquele que coloca outro fundamento é mentiroso. Todo aquele que não confessa que Jesus é o enviado, é o Messias que pereceu ali no Monte das Arábias, aquele que o Pai o justificou, ressuscitando ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome outro advogado, consolador, porque o primeiro se recebe ainda como pecador, ainda na inconstância, na incredulidade, mas depois que crer, sereis batizado com Espírito e com fogo, assim a palavra diz, aonde se confirma aqueles que estão sendo participantes de Cristo, através da fé que deve ser participante do início ao fim. Muitos são podados por conta da incredulidade.
Assim, motivo de alegria para aqueles que são submetidos à prova. A palavra diz que as aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! O construtor que tem mais honra do que a própria casa. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. Mas todos aqueles que seguem como que mentirosos são os anticristo. Quem é o anticristo senão aqueles que se opõem à verdade do Senhor? E o Senhor, tamanha é a ira e indignação, e ele é aquele que tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Porque ele nos ensina que aquele que conhece um mandamento, a palavra diz, aquele que roubava não roube mais. Aquele que andava em caminhos sinuosos e tortuosos que o levam à devassidão, que ande em retidão. Aquele que outrora estava mergulhado em densas trevas, na ignorância, crendo nas suas próprias mentiras impossíveis de o justificar, que ande na verdade, que propague a verdade, que seja luz aonde quer que fores, que pisares, que seja luz. A luz não coloca debaixo da cama, mas no velador e no alto da cidade, para que seja luz para aqueles que perecem jaz mergulhado em trevas. Mas nem todos são de fé. A palavra diz, não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, não dê o que é sagrado aos porcos, porque muitos são como o cão que volta ao seu vômito, e a porca lavada que volta a revolver a lama, e usam o nome do Senhor. Em vão, enquanto há tempo, iriam sujar-se, mais ainda assim nos ensina o Senhor. Mas aquele que tem sabedoria e aquele que tem fé e que tem ouvidos, que ouça, que continue santificando enquanto há tempo, que continue purificando enquanto há tempo. Revesti-vos da armadura de Deus, e a armadura de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um escudo e broquel, o capacete da salvação, a alegria do nome escrito no livro da vida. Todavia exultarei na salvação, a alegria do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os seus frutos, ainda que não haja as vacas as malhadas nos currais, todavia exultarei e alegrarei na salvação. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. A luta não é contra carne e sangue, por isso cingi a espada à cintura, ó herói, e antes empunhai a espada do Espírito, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, pois as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas. E a ele seja toda honra e toda glória, ministros de uma nova aliança, calçando os pés a sandália, a preparação do evangelho da paz, que nos ensina. Aonde quer que fores, a paz seja convosco, e aqueles que vos bem receberem, a paz esteja convosco. Mas aqueles que o rejeitarem, saia daquele lugar e sacuda até mesmo a poeira das vossas vestes e das vossas sandálias contra aquele lugar, lembrando, ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.